Bom, o que é que eu vi do jogo, velho? Cara, eu acho que a gente viu algo que eu tava preocupado de não acontecer. Rogério Ceni chegou pregando o quê? Simplicidade, né? Na maneira do time se comportar, um jogo mais pragmático, menos ofensivo e mais seguro. Ele deu a entender que iria praticar isso. E que bom, Ivan Dias Marques, que não foi só palavras ao vento na coletiva dele de apresentação, porque o Bahia fez exatamente isso. A começar, Ivan, simplicidade na escolha dos jogadores, porque, repare, a escalação de Iago Felipe como titular, ela só foi polêmica pra gente. Mas ela não é uma alteração que bate de frente com as principais lideranças do time do Bahia. Né? Porque ele tira Cittadini, que é um cara que não tinha se estabelecido ainda, chegou outro dia, só fez uma partida como titular, para colocar Iago Felipe, que está aí há um bom tempo buscando o espaço dele. É um jogador que ele gosta, todo treinador tem seus jogadores então, que repare, ó, porque se ele pega, tira, vamos supor, tira um Cittadini para colocar um Patrick Verón, ele ia comprar uma confusão, né, com as cobras criadas do time do Bahia. Então ele fez uma mudança ali conservadora. Óbvio, a torcida do Bahia ficou apreensiva. Apreensiva é eufemismo, né? A torcida do Bahia ficou agoniada, pirada, porque Iago Felipe até hoje não disse para que veio no time do Bahia, um jogador que demora a entrar em forma, entra desligado nos jogos, não contribui absolutamente nada, né? Só tem um fã nessa terra que é Luiz Teles, calma, contém ironia. Mas assim, coloque Iago Felipe, que é uma substituição conservadora, que vai se mostrar também conservadora no comportamento de Iago Felipe dentro de campo, eu vou falar disso daqui a pouco, e coloca Raul Gustavo em vez de colocar o garoto Gabriel Xavier, né? Por exemplo, seria diferente se Vitor Hugo, que estava suspenso, tivesse à disposição, ele chegasse lá e tirasse esse medalhão, né? Mas assim, aconteceu a brecha, ele colocou um jogador que ele conhece, que ele acompanhou todo o desenvolvimento da carreira ainda incipiente lá no Corinthians, né? Então assim, ele foi conservador nessas mudanças. E repare, um jogador que é canhoto, então dá pra você entender mas eu tô falando mesmo das questões técnicas, né? Eu tô falando mais nessa questão de gestão de grupo, que era o quê? Um grande problema que todos nós tínhamos. Pô, velho, o Rogério Ceni vai chegar chutando balde, né? É um cara que tem um histórico de mau relacionamento no vestiário, mas não. Ele fez mudança ali para compor, colocou jogadores experientes, né? E tudo mais. E repare, não mexeu o Everaldo, né? Até para não minar ainda mais a confiança do jogador. Eu concordo com a manutenção de Everaldo? Claro que não. Eu queria que Ratão jogasse de centroavante, claro que eu queria, mas eu entendo. Também entendo. Esta escolha inicial. Este comportamento de Ceni e não querer comprar certas brigas. Porque, querendo ou não, pô, Everaldo é um dos capitães desse time. O cara exerce uma liderança nos companheiros, né? As escolhas, de fato, demonstram que um conservadorismo. Um Ceni que não quis comprar briga com as principais lideranças do elenco. Conservadorismo esse, né, que se repetiu na maneira do Bahia se comportar dentro de campo. Ivan, como é que era a dupla de volantes do Bahia com Renato Paiva? Rezende e Tassiano. Dois jogadores que se revezavam no apoio ao ataque, né? Ora um ficava, ora outro ia. Era um meio de campo, era uma dupla de volantes que teve como critério fundamental para ser instituída como titular essa capacidade de ambos avançarem alternadamente em apoio ao ataque. Acabou isso com o Rogério Ceni, pelo menos nesse primeiro jogo. Ele colocou dois volantes para pouco apoio ao ataque. Iago Felipe praticamente, né, não avançou. Rezende, né, ia um pouquinho, mas a gente não viu Rezende na área, a gente não viu Iago Felipe na área. Então assim, foram dois volantes que guardaram as suas posições. E isso teve um reflexo no comportamento do time, além do posicionamento de marcação do Bahia. O Bahia em nenhum momento adiantou a sua gente para fazer marcação-pressão em cima da saída de bola do Curitiba. O Bahia, quando estava sem a posse de bola, ele fazia uma marcação média ali na altura da intermediária, no máximo intermediária ofensiva, mas ficava muito ali pela linha de meio de campo. E repare, velho, o Bahia praticamente não tomou contra-ataque no jogo de hoje, né? Que era uma grande vulnerabilidade. A gente chegou a tomar gol de contra-ataque em jogos fora de casa, como o gol que a gente tomou do Atlético Mineiro. Botafogo. Então, exatamente. Então, repare, outra coisa, Gilberto praticamente ficou preso na linha com os zagueiros, né? Gilberto pouquíssimo apoiou hoje e era uma estratégia, né? Você segura um lateral para avançar o outro. O mapa de calor do Bahia, no intervalo do jogo, né, mostrava o quê? As ações ofensivas do Bahia concentradas todas pelo lado esquerdo, apesar de um gol ter surgido Aliás, dois gols surgiram jogadores posicionados pelo lado direito, né? Ratão, quando fez o gol dele, ele sai da direita para pegar aquela sobra, mas aí é resultado de um posicionamento de bola parada na área, e Ademir também fez um gol vindo da direita para a esquerda. Mas repare, o jogo do Bahia se concentrou do lado esquerdo. Cândido com muita liberdade, Ratão muitas vezes compondo até como meia, né? A gente não viu jogadas de linha de fundo, de linha lateral
desfalco de Ratão. O Ratão sempre compondo pelo meio para quê? Para puxar a marcação e abrir o corredor para Camilo Cândido e, eventualmente, até ajudar na recomposição defensiva. O lado esquerdo do Bahia que falhou no gol do Curitiba, né? Porque Camilo Cândido dá o bote errado, Ratão fica olhando a bola passar, o jogador faz o cruzamento sem pressão alguma, e Iago Felipe ainda falha na tentativa do corte antes da finalização e do primeiro gol do Curitiba a 1 minuto e meio. Aliás, né? Larga o Rogério Ceni, né? Porque a substituição... a escolha dele na escalação mais polêmica e que ia criar um alvoroço danado e certamente ia ser apontado por boa parte da torcida como a causa maior da derrota, independentemente da situação do jogador, que foi Iago Felipe, falha, mas depois o Bahia consegue compensar rapidamente, né? Aliás, um aspecto positivo também, esse time mostrou poder de reação. Então, Ivan, Luiz e amigos, aliás, viu, eu quero aqui informar uma coisa histórica, né? O Bahia quebra o seu jejum de vitórias fora de casa e nós acabamos de bater o nosso recorde de audiência simultânea. 4,2 mil pessoas conectadas assistindo o nosso pós-jogo. Que momento, viu? Que momento. É 4,2 o placar de hoje. Não, é babai, mas só que a gente não vai parar por aqui, não. Não, o Bahia parou no 4-2, mas a gente, ó, o céu é o limite. Podem contar os gols perdidos aí e aumentar esse negócio. Então, velho, eu vi um Bahia, de fato, praticando a simplicidade. Um time que teve valências para agredir o adversário. Lógico, contou com a ajuda do goleiro, o Jamerson também ajudou bastante, mas o Bahia estava ali. O Bahia estava ali insistindo, cobrando. Eu acho que a liderança de Rogério Ceni, como é importante essa mudança de ambiente, né? A gente também não pode achar que o futebol tudo se resolve nas quatro linhas no sentido das questões técnicas e táticas. É óbvio que o clima mais leve estabelecido no elenco do Bahia e talvez até diante de toda a torcida, eu acho que isso impacta na confiança dos jogadores. Se é Renato Paiva, a gente toma o gol com 1 minuto e meio, um jogador vai olhar para o outro, começam a reacender aqueles traumas antigos, o treinador já não estava mais transparecendo, inspirando confiança para ninguém, né? Aí, velho, é aquela coisa da liderança que é respeitada, mas não foi conquistada, não é uma liderança admirada. E, obviamente, que faz diferença, né? Você olhar para o banco de reservas e ver ali um Rogério Ceni estimulando os caras e tudo mais, e o Bahia foi muito altivo nesse sentido, né? O Bahia em nenhum momento se incomodou com o gol, continuou tentando as suas jogadas, tentando fazer seu jogo, e um jogo, repito, um jogo seguro. Tomamos dois gols, essa desatenção pelo lado esquerdo. Acho que o gol no finalzinho já é uma coisa muito mais circunstancial, né? Que você tá ali com a Já baixou, né? E uma coisa também, Ivan, que eu observei no segundo tempo. O Bahia entrou pro segundo tempo, não entrou para jogar. O Bahia entrou para administrar o resultado. E tem que ser feito, velho. Repare, Ivan, o compromisso, muitas vezes manifesto nas palavras da entrevista coletiva do outro técnico, era o quê? Tenho que jogar bem. Tenho que estabelecer o padrão do Grupo City. Parecia que vencer era um detalhe. Parecia que vencer não era prioridade, parecia que ele estava ali só para posicionar os bonecos e, no final das contas, passar um relatório para o Manchester e dizer assim, ó, a gente não ganhou, é verdade, mas olha aqui o posicionamento, olha aqui as associações, olha aqui as estatísticas, entendeu? E o Bahia voltou no segundo tempo, Ivan, na maciota, para administrar o jogo, para cozinhar o jogo, para vencer pontos. Foi um Bahia que hoje voltou a priorizar ganhar e teve inteligência emocional para não correr riscos nesse sentido. E para encerrar, né, essa minha leitura inicial, eu queria destacar as atuações de Camilo Cândido, que foi fundamental, né? A principal válvula de escape do Bahia no primeiro tempo, onde o Bahia resolveu a parada. Gostei do jogo de Rezende. Iago Felipe, não você que é oportunista. Eu acho que ele cumpriu bem a função que era estabelecida para ele cumprir, de dar esta consistência de marcação no meio de campo, de não deixar o time exposto, né? Então, Tassiano. Tassiano. E a outra coisa da simplicidade, né? O que é que Renato Paiva fez para tentar substituir Cauli, para tentar suprir a ausência de Cauli, né? Colocou ali o Cittadini no jogo passado, aí a gente não sabia quando é que Cittadini era volante, a gente não sabia quando é que Cittadini era meia central. Quase quis fazer os dois para fazer um papel mas só. É aquilo, velho, uma confusão, a dinâmica, as funções estão muito estabelecidas dos jogadores ofensivos do Bahia. Rezende e Iago, principalmente Iago, segura um pouco mais, e Tassiano cumpriu exatamente a função de Cauli. Com a mesma qualidade, óbvio que não. Mas era o quê? Quando o time não tinha bola, baixava as linhas, ele ficava do lado de Everaldo como segundo atacante. Quando o time tinha bola, ele tinha total liberdade de movimentação, né? Perdeu um gol no primeiro tempo e acabou fazendo o segundo. Então, tem essa questão da simplicidade, né? Ele só pegou, manteve o comportamento do time, trocou uma peça por outra e vamos jogar.
Eu acho que Ratão não fez uma partida brilhante, né? Eu acho que ele pode acrescentar mais em aspectos ofensivos, mas hoje ele cumpriu uma função tática importante, essa função tática que eu falei, né? De segurar um pouquinho mais para dar liberdade para Camilo. Camilo, que é um jogador que tem dificuldades na cobertura defensiva. Ademir foi pouco acionado, mas decisivo, né? Levou perigo, tomou falta, fez gol. E Everaldo, velho, é aquela. Luiz Teles vai falar aqui de Everaldo, vai dizer que ele cumpriu a função tática importante, mas, velho, Luiz, até brinquei com o Luiz, porque no intervalo lá no nosso grupo, o Luiz colocou assim, primeiro tempo excelente de Everaldo. Velho, eu não posso considerar o primeiro tempo de um centroavante excelente quando, no primeiro tempo, o cara perde o gol que Everaldo perdeu. Então, assim, não dá. E você vê como faz a diferença ter gente que sabe finalizar dentro da área, né? 1 minuto depois de ele perder esse gol, praticamente 1 ou 2 ou 3 minutos depois, a bola sobra para Ratão. Ratão tem a tranquilidade de limpar do marcador e fazer o gol de empate do Bahia. A mesma coisa com o Tassiano, que teve tranquilidade. Então, assim, velho, eu não consigo realmente entender. Assim, claro, eu entendo pela questão da gestão de grupo, né? E nesse primeiro momento, como o Rogério falou, o Rogério Ceni chegou aqui para apagar incêndios, certo? Para tomar decisões e até para ser conservador na maneira do time se comportar e até na forma de mexer na escalação do time, ok. Mas ele precisa maturar a ideia de que não dá para Everaldo ser o nosso centroavante, ainda que ele cumpra todas as funções táticas lindas e maravilhosas que serão exaltadas pro Luiz Teles agora. Agora, só mais uma coisa, eu quero terminar. Diga. Torcida do Bahia tá felizona. Jogadores do Bahia estão felizões. Aliás, velho, eu gostaria muito de ser Rogério Ceni nesse final de semana de folga do Bahia em Salvador. Imagine a moral que esse cara vai ter. Esse cara não vai pagar uma água mineral em nenhum lugar. Alô, Jerônimo Rodrigues, né? Você está temporariamente desempossado do cargo de governador. Peraí, rapaz. A maior autoridade até segunda-feira deste estado chama-se Rogério Ceni. Contanto que ele não mexa na CESAB, tudo bem. E outra, nós devemos esta alegria, ainda que seja momentânea, mas eu acho que não vai ser momentânea. Eu acho que Rogério Ceni abre realmente uma nova era de perspectiva de um campeonato brasileiro, enfim, seguro, né? O primeiro jogo dele a gente já abriu uma distância que a gente não tinha da zona de rebaixamento em quanto tempo, né? Uhum. E hoje, velho, é um jogo de final de campeonato. O Curitiba, a Lanterna, não importa. Era o time que tava ali na nossa cola, o time que podia se aproximar, que o Bahia podia... Saiu fazendo o primeiro que gol. o Bahia podia despertar para uma reação e o Bahia deixou o Curitiba lá mortinho da Silva, fez o que tinha que fazer, ainda tirou pontos dentro de casa, né? Agora, reparem, toda esta alegria, toda esta esperança resgatada, nós devemos todo esse sentimento a quem? Rogério Ceni? Não. Ratão? Não. Tassiano? Não. Baraúna. Cadu Santoro? Não. Baraúna também não. Nós devemos esta alegria e eu devo aqui, humildemente, os meus agradecimentos a seu Renato Paiva. Renato Paiva, muitíssimo obrigado por ter tomado a decisão estratégica mais importante do Departamento de Futebol do Bahia no primeiro ano da Era SAF, que foi o quê? Pedir para ir embora. Porque se dependesse de Cadu Santoro hoje deve estar morrendo de constrangimento. Porque se dependesse dele hoje, a gente estava com o seu Renato Paiva, só Deus sabe o que aconteceria com a gente lá em Curitiba, e só Deus sabe a encheção de saco e a reação que nós teríamos que passar agora a ouvir as explicações e desculpas esfarrapadas na entrevista coletiva. Então, o seu Cadu Santoro riso amarelo, viu? Deixa... Se saia. Renato Paiva, e eu tenho certeza que você está me ouvindo, porque você é fã do canal da Arino Ceni. Eu tenho certeza que o fofoqueiro do Eric, seu assessor de imprensa, vai fazer o corte e vai mandar pra você. Renatinho, see you never e muito obrigado. Like eu quero, like eu quero, like eu quero, like. Ai!